Bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao Matemática do Sucesso. Você que está aqui e é novo neste canal, por favor, inscreva-se no canal, partilhe este vídeo com todos, não se esqueça do seu like, porque o seu like é importante para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. No final do vídeo eu tenho uma surpresa para ti, assista esse vídeo até o final, vamos nessa. Aqui eu tenho este exercício e diz o seguinte: nos pede aqui para calcular o limite quando x tende a 64 de raiz quadrada de x menos 8 sobre raiz cúbica de x menos 4. Para nós podermos resolver este exercício, nós vamos primeiramente substituir o x, substituir a tendência do x onde há x. Então é isto que nós vamos fazer. Isto há de ser igual, nós vamos permanecer aqui o limite quando x tende a 64, ou posso já substituir, neste caso, quando eu substituo o limite não aparece, e é isto que eu vou fazer. Raiz de 64 menos 8, raiz cúbica de 64 menos 4. Então, a partir daqui, podemos dizer o seguinte: raiz quadrada de 64 é igual a 8 menos 8 sobre raiz cúbica de 64 é igual a 4. 4 menos 4. Isto aqui é igual a 8 menos 8 dá 0 sobre 4 menos 4 dá 0. Nós temos aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Para levantar esta indeterminação, nós podemos aplicar a regra de L'Hopital, que é derivo em cima, derivo em baixo e depois substituir o limite da integração. Ou então podemos resolver utilizando alguns artifícios de cálculo. E é isto que eu vou fazer. Vou aplicar aqui artifícios algébricos. E um artifício que eu vou utilizar é a substituição de variável. Então eu vou substituir aqui a minha variável. Ou seja, eu vou fazer, primeiro vou procurar retirar essa raiz, que isto com raízes às vezes complica mais um bocadinho. Então eu vou ter x igual, vou achar o MC, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2? É 6. Então, x igual a y elevado a 6. De modo que quando eu substituir aqui o y, eu consigo simplificar estas raízes. E se x é igual a y elevado a 6 e x tende a 64, qual é que é a tendência do y? Então, a tendência do y vai ser igual a raiz sexta de x. Se x tende a 64, y vai tender a raiz sexta de 64 e a raiz sexta de 64 é igual a 2. Então, y vai tender a 2, que é a nossa variável que nós estamos a utilizar para substituir. Eu vou transcrever aqui o meu limite já com uma nova variável. Vai ser igual o limite quando y tende a 2, porque eu substituí x para y, do que? Da raiz do x, que é igual a y elevado a 6, menos 8, sobre a raiz cúbica também de y elevado a 6 menos 4. Isto aqui é igual ao quê? Ao limite quando y tende a 2, o que é que vai ser a raiz quadrada de y elevado a 6? A raiz quadrada de y elevado a 6 é o mesmo que eu escrever raiz quadrada de y elevado a 3 elevado a 12, aplicando aqui a regra de potência. Simplificando a raiz com este 2, eu tenho y elevado a 3. E o mesmo conceito aplico aqui na raiz cúbica, ou seja, raiz cúbica de y elevado a 6 é o mesmo que escrever raiz cúbica de y ao quadrado elevado a 3, aplicando a propriedade de potência que esse 12 e 3 multiplicam. Então, simplificando, eu fico com y elevado a 3. E agora, isto vai ser igual a y elevado a 3 menos 8 sobre y. Aqui é y ao quadrado. Atenção que aqui, se eu estou a simplificar, aqui será y ao quadrado. Peço desculpas. Y ao quadrado menos 4. Isto há de ser igual ao quê?
Agora, é muito simples. O que é que eu vou fazer? Isto aqui será igual à diferença de cubo. O que é a diferença de cubos? A diferença de cubos, quando eu tenho cubos a ao cubo menos b ao cubo, é igual a menos b a multiplicar a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Este é a diferença de cubos e a diferença de quadrado. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. Que tem a diferença de quadrado e a diferença de cubo que nós vamos utilizar aqui nesta nossa neste nosso exercício, nessa nossa substituição por variáveis de limites. Então, eu vou ter o limite quando y tende a 2, y ao cubo menos 8 ao cubo, eu vou substituir por y menos 2, que o 8 é 2 ao cubo, de y ao quadrado mais 2y mais 4. Aqui aplicando aqui esse conceito da diferença de cubo. Aqui aplicando o conceito da diferença de quadrados. Também eu terei o 4 é 2 ao quadrado, então eu terei y menos 2 vezes y mais 2. Se eu multiplicar isto, eu volto aqui. Eu multiplicando isto, eu volto aqui. Então, eu terei este com este, já podem simplificar. E eu substituo 2 aqui neste y. Ou seja, vou substituir 2 onde tem y. Ou seja, eu terei 2 ao quadrado. O limite já não aparece. Mais 2 vezes 2, mais 4. Sobre aqui 2 mais 2. E isto há de ser igual a 4 mais 4 mais 4 sobre 4, que tem aqui vários 4, e isto há de ser igual a 12 sobre 4, que é igual a 3, que é o resultado do meu limite aqui por substituição de variável. A minha surpresa para este vídeo é, utilizando também a substituição de variável, resolva o seguinte limite. Eu tenho aqui um limite para si. Este limite, quando x tende a 1, de raiz quarta de x mais raiz cúbica de x mais raiz quadrada de x menos 3 sobre x menos 1. Isso vai resultar também numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Comente ali qual é que é o resultado. Você que chegou até aqui, muito obrigado. Se gostou, dê o seu like, partilhe este vídeo e comenta ali o resultado deste limite surpresa. Muito obrigado. Tchau.